Bom dia! Estou ao vivo para fazer mais uma live com vocês. E hoje um assunto muito legal que eu vou convidar a doutora Paula Almodin. Doutora Paula Almodin é da Mater Baby. E nós vamos falar sobre fertilização, sobre gravidez, coleta de embriões, de óvulos. Eu estou esperando a doutora Paula entrar. Oi, Washington, tudo bem? Ó, você, baby, junto com o pai dela, doutor Gilberto Almodin. Eles trabalham com reprodução. Oi, Paula! Oi, bom dia, Rose. Bom Bom dia, tudo dia! bem? Tudo bem? Então, estou apresentando a Paula. A Paula também é médica, trabalha com reprodução humana, né, Paula? Se apresenta. Isso. Bom, meu nome é Paula, trabalho aqui na Mater Baby, sou médica, ginecologista, obstetra e fiz a minha especialização em reprodução humana. Ah, então também é E a gente vai discutir um ginecologista e pouco obstetra. agora. Isso. E trabalha na... Hoje acho que a gente trabalho na Mater Baby. E estou aqui à disposição para tirar qualquer dúvida hoje sobre tratamento, sobre se devemos esperar ou não para engravidar, o Ô, que nós Paula, já podemos realizar. vamos fazer uma pergunta. Vamos começar falando um pouquinho de dificuldade de engravidar e a gente passa também para essas perguntas agora do Covid. Uma mulher, em até que idade ela consegue... Algumas mulheres jovens têm alguns problemas para engravidar, mas até que idade a mulher consegue engravidar normalmente sem recorrer a uma fertilização, a um tratamento? A Na vida verdade, fértil da mulher. a idade é muito importante, mas a reserva ovariana é mais importante do que isso. Então, para a gente considerar a infertilidade, um casal que tem dificuldade para engravidar, a nossa linha de corte vai ser 35 anos, se o casal estar mantendo relações há mais de um ano sem engravidar. E acima de 35 anos, a gente vai diminuir esse período para 6 meses e a gente já pode iniciar as investigações. Mas, ô Porque, Paula, às vezes, eu tenho uma paciente de 32 anos, mas a reserva dela já está muito baixa. Então, a gente tem isso que que você tomar falou, cuidado em relação a isso. é mais importante a reserva do que muitas vezes a idade da mulher, né? Por isso que se a mulher As começar a duas ter, coisas são importantes. se ela começar a ter muita dificuldade para engravidar, tem que fazer aquele exame que mulher, como que chama? Para poder saber Multimileriano? isso. Esse é um exame que detecta mesmo se a mulher tem a quantidade de óvulos, se não é? É um dos exames, Rose. Hoje a gente tem esse hormônio antimileriano, que é um exame de sangue que você precisa colher num período adequado da menstruação, que é no início. O outro exame é o FSH. E o mais importante para a gente é um ultrassom que você faz a contagem de folículos antrais, que a gente dá uma olhadinha no ovário no período menstrual. Isso tudo vai predispor para a gente a reserva ovariana dessa paciente. Ô, Paula, hoje as mulheres têm mais dificuldades em engravidar, elas recorrem mais aos tratamentos, né, de fertilização do que antes, porque alguma coisa mudou na nossa vida para as mulheres terem mais dificuldade, ou porque hoje a gente tem mais acesso, é mais fácil? Eu acredito que um pouco das duas coisas. Hoje, os casais estão realmente procurando um pouco mais de ajuda por orientação. Então, aquele casal que já viu, deu 6 meses eu não engravidei, opa, deve ter alguma coisa errada aí. Então, eles já recebem essa orientação e já procuram o especialista. E daí também entra quesitos relacionados à condição de vida. Tem muitas mulheres hoje que acabam engravidando mais tardiamente, que não é tão precocemente. Isso devido a trabalho, a planos de estudo, que acaba adiando um pouco a maternidade, né? É verdade. Hoje as mulheres elas querem estudar, se formar, arrumar um emprego. Aí a gente já vai começar naquela questão dos congelamentos dos óvulos, que o seu pai já vinha falando comigo aí há uns 15, 20 anos atrás, e a gente ainda não dava esse devido valor, e seu pai já vinha falando disso há muito tempo. Então, para essas mulheres hoje que estão numa idade mais jovem e que querem ser mães, mas querem adiar essa gravidez um pouquinho mais para frente,
até se formar. Qual o caminho que você indica para elas fazerem? Para depois elas conseguirem ser mães? Até pouco tempo agora a gente falava que uma mulher com 35 anos, que não tem um parceiro fixo ou que quer adiar um pouco a maternidade, deveria procurar um especialista e guardar os seus óvulos. Hoje a sociedade está criando um, um, um novo quesito para a gente tentar baixar isso para 30 anos. Mas a gente ainda fala que o ideal seria que a família tivesse uma constituição completa aos 35 anos. E daí eu preciso pensar em tudo, né, Rose? Por exemplo, eu tenho uma paciente com 34 e ela ainda não tem nenhum filho, mas talvez ela queira dois. A gente tem que pesar, ver a reserva ovariana, se não vale a pena guardar um pouco de óvulo, pensando já no segundo filho. Cada caso tem que ser bem estudado e ser bem avaliado. Até na última live que eu conversei com seu pai, ele falou muito essa questão do planejamento, né, Paula? Oi, Elton, oi, gente. Às vezes a mulher fala, não, a gente só quer ter um filho, só quer ter um filho e, não, e tal. E depois, quando tem um filho, fala, ai, meu Deus. E às vezes pode depois ser muito tarde, né? Então a pessoa tem que também ter um planejamento quando vai constituir uma família. Não, nós queremos um filho, nós queremos dois filhos. Eu acho que esse planejamento é muito importante, né? Com certeza, porque o que nós percebemos na clínica é que a grande maioria dos casais retornam querendo o segundo filho, principalmente porque a criança começa a pedir o irmão. Quando a criança está lá com os seus 3, 4 aninhos, fala que quer o irmãozinho, né? Vai na escola, vê todas as crianças com o irmãozinho e começa a pedir. E daí os pais acabam querendo ter o segundo filho. Então E às esse vezes pode ser planejamento é tarde, fundamental. né? Exatamente. E às vezes pode ser tarde. Aí agora, Paula, então além. Oi, Gabi, minhas amigas, estou adentrando. Além da questão, porque agora nós estamos vivendo uma época que a gente nunca viveu, acho que nem nos nossos piores pesadelos a gente ia imaginar, né, o que a gente está vivendo. E algumas mulheres estavam se planejando para fazer seu tratamento, para colher seus óvulos. Vamos começar do princípio que eu quero congelar os meus óvulos, né? Essa coleta, nesse período agora do Covid, é possível fazer isso? A Sociedade Brasileira de Reprodução Assistida e Humana tem orientado a gente em relação a algumas condutas. Então, por exemplo, a investigação a gente vai ter que realizar e a reserva ovariana vai acabar sendo mandatória para a gente em relação à conduta. Então, se eu tenho uma paciente que ela é um pouco mais velha, que a reserva ovariana está muito baixa, ou que ela vai se submeter a um tratamento oncológico, tá dando microfonia, Rose, Não, ou não. não? Posso Tá, continuar? tá. Tá todo Pode mundo continuar. bem. Essas pacientes eu posso fazer a coleta desses óvulos. Agora, se eu tenho uma paciente jovem que tem uma reserva ovariana boa, neste momento, a orientação é a gente aguardar um pouco, esperar as coisas se acalmarem e a gente fazer o tratamento em seguida. Lembrando que tudo que nós formos fazer, mesmo se for o congelamento de óvulo ou de embriões, neste momento a transferência de embrião não é permitida. A gente não pode transferir embriões. Eu Opa, ô Paula, recebi até uma... tem uma Oi. pergunta aqui da Dé Santos. Obrigada, amor. Eu não sei o que é, ó. Esse ano está cancelado os procedimentos de FIV, FIV? O Então, que é os FIV? procedimentos de fertilização in vitro Ah, tá. é que a gente pega o óvulo da mulher, o espermatozoide do marido, no laboratório a gente fertiliza e faz o embriãozinho. Isso está Neste cancelado? momento, neste momento, só está permitido para os casais que o prognóstico não é tão bom e que se nós adiarmos o tratamento, a gente pode atrapalhar o resultado final deles. E daí vão entrar as pacientes com baixa reserva, principalmente, ou aquelas que vão se submeter a um tratamento oncológico, que vai fazer radioterapia, quimioterapia, e pode ter a reserva prejudicada. Mas daí a gente vai fazer a primeira parte da fertilização, que é a coleta desse material e o congelamento. A transferência, por enquanto, não pode ser realizada. Então A é só em fertilização, casos mesmo inspecionada. alamento, casos, exceções que são analisadas.
Cada caso é analisado. Exatamente. Acho que travou aqui para mim. Aí, voltou. Voltou agora, mas eu acho que eu entendi a pergunta. É. Cada caso tem que ser analisado individualmente e vão ter casos que neste momento a gente vai precisar esperar um pouco. Por exemplo, um casal que foi para fertilização, que é um casal jovem, que a reserva ovariana dela é boa, mas ela tem algum problema nas trompas. Esse casal vai ter que... Acho que travou de novo, Paula. Será que é melhor eu repetir a resposta, né? É, melhor repetir porque travou um pouquinho aqui. Os casais que vão para fertilização e que a mulher tem uma resposta ovariana boa, então ela está indo para fertilização por fator tubário, por exemplo. Esse casal vai ter que aguardar um pouco. A gente não pode fazer o tratamento neste momento. O que vale lembrar, Rose, é que a sociedade brasileira, tanto assistida quanto a humana, está fazendo um trabalho lindo junto em relação a esse período do Covid, tentando retomar, obviamente, que com segurança, o quanto antes as atividades. Então, pode ser que nos próximos meses ou nas próximas semanas a gente já tenha uma conduta diferente. Mas, por enquanto, são apenas os casais que a gente acha que podem se prejudicar com o resultado. Deixa eu te fazer uma pergunta. Por exemplo, a gente sabe que as mulheres hoje querem ser mães bem mais tarde. Uma mulher de 48 anos que se sente, né, que está preparada, fez todos os exames, pode ser mãe, mas vai ter que fazer a fertilização. A gente sabe que no Brasil a idade que permite, eu queria até que você falasse a idade. Nesse caso, uma mulher de 48 anos que ainda não teve filhos e casou e está fazendo todo o tratamento, nesse caso, nesse período, pode fazer por conta da idade que tem um período, uma idade X para poder fazer, Paulo? Então, eu tenho 48 anos, eu estava fazendo meu tratamento. Eu posso fazer a fertilização por conta da minha idade já está avançada e chegando na idade limite? Bom, com 48 anos, a grande maioria das mulheres vão estar na reserva ovariana extremamente baixa e dificilmente a gente vai conseguir um óvulo que vai dar um embrião sadio para ela engravidar. Então, a primeira coisa seria a gente checar a reserva ovariana dela. Se nós vermos que essa reserva é praticamente nula e que com o óvulo dela vai ser extremamente difícil, a opção melhor seria a doação dos óvulos. Então, ela receberia de uma mulher mais jovem e ela gestaria. Só que neste momento a gente não pode fazer a transferência de embrião. Então, essa paciente teria que aguardar um pouco para poder receber esses óvulos. A idade aqui no Brasil, limite para transferência de embrião, são 50 anos de idade. A não ser que você entre na justiça, consiga uma limiar e que o médico se responsabilize por qualquer coisa que aconteça se a paciente tiver mais de 50 anos de idade. E daí fica um pouco complicado. Então, a gente acaba estipulando os 50 anos o limite para transferência de embrião. Ô, Paula, o que vocês acham que pode... A gente estava conversando com seu pai. Aqui no Brasil ainda não teve esses casos, mas na Itália, na Espanha, mulheres que estavam grávidas e que pegaram o Covid, que não faz mal para o bebê, mas tiveram gravidez, nasceu antes do tempo. Nasceram bebês prematuros de 7 meses, de 8, por conta da placenta. Então, já se sabe que pode atrapalhar a gravidez nesse sentido. Mas o que poderia acontecer? Por que vocês não estão fazendo a fertilização? Por que esses cuidados? O que poderia acontecer no período do Covid de fazer uma fertilização? A gente está conhecendo o vírus, né, Rose? O vírus é extremamente novo. Ele surgiu em dezembro na China e estão surgindo muitos estudos sobre isso. O que saiu mais foi o acometimento de gestantes no terceiro trimestre e não no primeiro. A gente sabe que esse vírus ele pode ter uma reação hemolítica, então causar alterações no vasos, e por isso essas alterações na placenta, que pode aumentar a chance de trabalho de parto prematuro e de ruptura da bolsa.
Só que a gente também acha que no primeiro trimestre, esses trombos na placenta podem facilitar o aborto. De fato, não teve nenhum estudo que falou assim, olha, o vírus vai causar alguma malformação no feto. Diferente do Zika, que a gente sabia que podia estar correlacionado com a microcefalia, a gente ainda não achou nenhuma correlação do Covid com malformação. Mas é um vírus extremamente novo. Então, neste momento, é necessário pecar por cautela e ter estudos. Acho que travou aqui de novo para mim. Tá travando aqui, Paula. Acho que é a sua internet aí. Travou um pouquinho. Deixa eu ver se eu ando aqui, se melhora. Você está me ouvindo? Porque Opa, deixa eu virar aqui para mim. Travou. Acho que é a sua internet, Paula. Você colocou no C1, C2, C3, C4, C5. Mas acho que a gente não pode sair daqui. Ó, ela tá travada, ó. Dá uma olhadinha na internet. Pede para ela me chamar de novo. Gente, a gente estava num papo tão bom. Vou pedir para a Paula me chamar de novo, porque tá bem interessante, né, o assunto da gente aqui. É assuntos novos. A doutora Paula tá nos instruindo aí as futuras mamães, né, que querem ter seus filhos. Então, aqui, ó, ela vai me chamar de novo. É que acaba muita gente usando a internet e a internet acaba derrubando a gente aqui. Acho que está conectado. Ai, Paula, a internet. Ô, Paula, então vamos voltar daquela parte que você falou que o vírus é muito novo. E então, por isso que ainda não se sabe, né, o que poderia, como Zika, sabia que causava a cefaleia, né? Microcefalia. Microcefalia. E com o Covid ninguém sabe ainda ao certo, né? O que a gente acredita é que pode aumentar a chance de aborto por causa desses microtrombos na placenta, mas em relação à malformação, realmente ainda não saiu nenhum estudo que comprove essa ligação. No entanto, é preferível a gente pecar por um pouquinho de excesso de cuidado e orientar que as pacientes que têm um bom prognóstico aguardem um pouco para programar essa gravidez. E o duro que isso, né, Paula, mexe até com o psicológico, porque muitas mulheres que estão nesse período de tratamento sonham em ser mães, há muito tempo estão com esse sonho e que já estava quase para se realizar, vai ter que parar um pouquinho. Então, tem que trabalhar o psicológico também dessas mulheres, né? Isso é fundamental, Rose. A gente, sempre que a gente pega um casal, a gente fala que a parte emocional tem um peso muito importante em relação ao tratamento. E lembrar que isso daí não é uma coisa para nunca mais. A gente espera que nos próximos meses, talvez quando a gente já chegar no inverno e ver que a curva talvez vai começar a baixar, outros estudos tenham que a gente consiga retomar. Ninguém está falando que não é para a pessoa engravidar durante um ano. Inclusive, a gente tem orientado que todo mês é para as nossas pacientes estarem retornando para a gente conversar e falar se já é possível ser retomado o tratamento ou não. Porque obviamente a gente está vivendo o dia. A gente está vivendo o dia, né, Paula? A gente não está podendo planejar nada nesse período que a gente está vivendo. Cada dia é um dia, né? Isso mesmo. E quando nós nos sentirmos seguros em retomar, a gente vai retomar. Neste momento é um pouco mais de cuidado. Mas eu acredito que daqui a um tempo tudo volta ao normal, se Deus quiser, né? Paula, algumas pessoas fizeram fertilização um pouquinho antes da gente tudo fechar, né? E as clínicas fecharem. Com certeza, como vocês são uma clínica super conceituada, não só no Brasil, mas o seu pai, né, de um renome internacional, fizeram algumas, assim, nesse período. Essas mulheres, vocês estão acompanhando, conseguiram estão passando esse trimestre, como que elas estão? Essas que fizeram agora nesse começo desse ano? Nós fizemos transferências até o dia, acho que foi até o dia 15 de março. Que foi logo que fechou, então, foi 20 de março que fechou tudo, né? Porque tinham pacientes que já tinham iniciado todo o processo e a sociedade tinha orientado que o ideal seria conversar com esses casais
e finalizar o que já havia sido iniciado. E nós tivemos, graças a Deus, várias pacientes que engravidaram, e nós estamos acompanhando elas. A gente acaba vendo elas a cada 15 dias, se necessário, semanalmente. A gente orienta bastante, elas têm o contato diretamente comigo. A gente pede que, se acontecer qualquer coisa, que venha até nós e tenta evitar pronto-socorro e hospital nesse momento. E a gente tem orientado a tentar fazer o máximo possível da quarentena. Dessas pacientes não irem para supermercados, tentar evitar de fato a aglomeração, ficar em Ficarem em casa. casa mesmo, né? Ó, a E Elzinha na Adri tá, consulta, só. a Elzinha Adri tá participando, amei. Oi, Elzinha. A Débora Marion falou bom dia, Paula. A Maria Bom Lídia, uma dia. fofa, falou que excelente profissional, doutora Paula, muito profissional, competente. A Paula é Obrigada. incrível. Obrigada, viu, gente? Ô, Paula, e na sua opinião, você também aconselha as mulheres que não precisam de tratamento para engravidar, que elas tomem pílula agora, não tentem engravidar nesse período, espera um pouquinho. O que é a sua visão na questão das pessoas que o coito programado, por exemplo, ou as pessoas que realmente poderiam engravidar naturalmente? As pessoas que são mais jovens, eu acho que o ideal realmente é aguardar um pouco, as coisas ficarem um pouco mais claras. Aqueles casais que falam assim, mas eu já estou tentando engravidar, vamos supor aí que tem mais de 35 anos, tá? Tenho 36 anos. Eu já estou tentando engravidar há 5 meses, eu não engravido, o limite ali era 6, né? Eu oriento procurar um especialista, a investigação pode ser realizada, e dependendo dessa investigação, a gente pode tentar ver qual o melhor caminho. A Elzinha está perguntando aqui, ó, né, por nos alertar. Então, quem puder deve aguardar para pensar em engravidar. E quem já está grávida deve estar atenta e ficar quietinha em casa. Exatamente. O máximo possível é ficar em casa. Ô, Todos Paula, nós, né, Rose? Quanto menos a gente evitar agora a transmissão, é melhor. É na que algumas verdade, pessoas realmente precisam sair. até nós, Então, né? Sair, eu falo assim, né? É só sair mesmo quem realmente precisa, né, Paula? Esse ficar em exatamente. casa ficar em casa quem tem que ficar. Algumas pessoas realmente têm que ir para a rua trabalhar, né? Os profissionais da saúde, quem trabalha em mercado, em farmácia. Mas a gente que pode ficar em casa, ó, Fernanda Borsato, doutora Paula, excelente profissional e muito humana. A Paula é uma Obrigada, Fernanda. carinhosa, a Paula é fantástica, né, Paula? Porque eu acho que o papel do médico também é esse, principalmente na sua profissão. Porque quando a mulher, o casal, chega no seu consultório, ele não está com um problema só de saúde ou não de engravidar. Eles muitas vezes estão despedaçados emocionalmente. É diferente quando você vai procurar, às vezes, um médico, a sua mãe que é oftalmologista, você está com um problema nos olhos, mas muitas vezes um casal, quando vai para o seu consultório, eles estão psicologicamente também muito abalados. Então, esse carinho do médico, esse conforto, isso é muito importante, né? O acolhimento é fundamental. E a gente entender que todo mundo pode passar por um processo e que a gente está aqui para tentar ajudar. Obviamente, tem alguém lá em cima que vai estar guiando todos nós. Não fazer o que não gostaríamos que fosse feito conosco e tentar dar o suporte necessário para esses casais, né? Paula, e para as grávidas que estão de 7 meses, 8 meses, também deixar o alerta que não se desesperem, né? Porque esses partos prematuros também são mais para as mamães que pegaram o Covid, que acontece de ter. Então, que elas também, quem está de 7 meses, 8 meses, que não saia de casa, que se cuide, não é verdade? E só faça o acompanhamento que realmente precisa sair, né, Paula? Exatamente. Eu acho que ficar em casa também não é tão fácil. Existem muitas pessoas que são muito ativas, né? E quando você pede para ficar em casa,
acaba ficando um pouco complicado emocionalmente, essa paciente acaba ficando muito triste. O que a gente fala em ficar em casa, assim, não é para ir em mercado, não é para ir em loja, não é para reunir amigos em casa, mas, obviamente, eu tenho uma paciente que está grávida, que ela mora num apartamento pequenininho, ela falou para mim e falou assim, doutor, eu estou ficando louca de ficar em casa completamente trancada. Ela falou, eu posso dar uma volta no quarteirão, às vezes no fim do dia, para tomar um ar e pegar um pouco de sol? Eu acho que é bom senso. Porque senão, emocionalmente, também começa a ficar muito difícil. Você ficar só embaixo de concreto é muito complicado. Então, a gente tem que fazer esse balanço. Aqui na região, está relativamente tranquilo. É diferente, por exemplo, dos grandes centros. Mas o que a gente orienta é tentar evitar trazer um monte de familiares e amigos para dentro de casa. Tentar evitar ir para lugares fechados que tenham um número maior de pessoas. Mas, eu posso ir no quintal, posso dar uma volta ali no quarteirão, respirar um pouco de ar, eu acho que vai fazer um bem emocional, vai pegar um pouco de sol, um pouco de vento, acho que isso ajuda. É um Que pouco de a bom Elzinha senso, né? falou, uma volta de máscara e luvas até, né? Exatamente. Né, A máscara, Paula? inclusive, é obrigatório. Não é opcional, mas aqui em Maringá é obrigatório. Todas as pessoas precisam usar máscaras. Aqui até a DM perguntou, acho que talvez porque ela entrou agora. Obrigada, amor. Bom dia, Rose. Não tem uma data mais ou menos prevista para estar voltando a estar fazendo os procedimentos de inseminação? Não tem uma data prevista, né, Paula? Cada dia vocês estão... Exatamente. Inseminação, a gente considera como tratamento de baixa complexidade. Inseminação é uma coisa e fertilização é outra, né? Então, inseminação está mais restrito para os casais que têm uma boa reserva ovariana e o problema maior talvez seja o sêmen, o muco cervical. Então, para esses casais, a gente não pode, neste momento, fazer o tratamento. O coito planejado também não, porque são os casais de bom prognóstico, né? Por enquanto, a gente ainda não pode realizar. Aí tá vendo? A doutora Paula aprovou, viu, Euzinha? De máscara, uma voltinha no quarteirão, pegar um pouquinho de vitamina D. Pode, né, Paula? Ô, Paulo, Exatamente. uma outra dúvida. Eu não sou grávida, mas amo fazer isso, e as grávidas principalmente, que são as massagens, porque a gente retém muito líquido. E as grávidas, quando faziam aquelas drenagens, elas sentiam mais aliviadas por causa das pernas. Você também não aconselha, não está podendo nem as grávidas de 7 meses, 8 meses, a fazer uma drenagem para estar eliminando esse líquido e esse peso do corpo? Eu acho que precisa ver muito bem o profissional que vai estar realizando, se vai estar tomando todos os cuidados, porque, por exemplo, hoje na clínica, a gente voltou os atendimentos, mas a gente tenta fazer de tudo para não cruzar pessoas na recepção. Então, a gente só pode marcar consulta, não é nem de meia hora, a gente está marcando de 1 em 1 hora, inclusive para dar tempo de higienizar todo o nosso consultório e não cruzar nenhuma pessoa frente à recepção. Então, se tiver os profissionais que tenham essas clínicas, que estejam bem adaptadas, com segurança, eu vejo que desde que você vá com a sua máscara, você vá, faça, volte, já tome um banho, que tenha todos os cuidados na clínica em relação à asepsia, eu não vejo grande problema. Até porque alivia muito, né, Paula? Principalmente Tem as paciente grávidas no que é final muito da difícil, que fica gestação, né? muito demasiado, né? Fica muito. Então, tá tão bom, né, nossos assuntos. Mas, assim, o que conselho você deixa, então, para as mulheres grávidas e para as que estão pensando em engravidar nesse período, Paula? A Paula também é mãe, é médica, então, além de tudo, é mãe, né, Paula? Então, sabe também dar um conselho muito legal. Eu acho que se você já estava tentando engravidar há um período e você não conseguiu até este momento, eu acho que o ideal é você procurar um especialista e fazer investigação, porque você não sabe, na verdade, se você está no grupo de urgência ou não. Se a gente precisa tomar um pouco mais de cuidado ou se a gente pode esperar. Aqueles casais que
não estavam tentando e que são jovens e que o plano da maternidade agora realmente não tinha sido questionado. Eu falo com casais, às vezes, de 30 anos. O ideal é esperar um pouco. E esse esperar, eu não estou falando de esperar um ano. Eu digo sempre que cada dia pode ser diferente e a gente tem orientado nossos pacientes todo mês ligar para a gente saber qual vai ser o nosso posicionamento em relação ao tratamento. Quem já está grávida, não entre em pânico. Só tome todos os cuidados necessários. Não vá se expor a riscos sem necessidade nenhuma. Eu acho que esse é o melhor conselho, né? Até em exames, só fazer aqueles que precisam mesmo, né, Paula? Que a grávida tem que fazer os ultrassons, mas assim, antes até ia mais, agora só realmente a grávida fazer aquele que realmente precisa, né? E se a gravidez estiver indo num ritmo bom, não ficar saindo para tanto, né? Eu tô vendo uma pergunta aqui, Rose, acho que é Maria Cláudia, né? Falando que está há 4 anos tentando engravidar e que ela tem 32 anos. O que posso fazer? Daí a idade para mim, por mais que seja tranquila, ela ter 32 anos, 4 anos ela está tentando engravidar e não está conseguindo, chama muito a minha atenção. Então, o ideal é procurar realmente um especialista, fazer os exames para tentar entender o porquê que ela não está engravidando. Ô, Isso Paula, já porque pode ser muitas indicado. vezes, eu tenho que te fazer essa pergunta, porque muitas vezes a mulher acha que o problema é com ela, que nem ela está, né, 4 anos, e muitas vezes tem que fazer, porque às vezes pode ser o marido também, não pode? Pode. Hoje a gente sabe que 40% dos casos é fator masculino, 40% é feminino e 20% pode ser conjunto em relação à infertilidade, pode ser o homem e a mulher. Então a gente precisa entender, Maria Cláudia, por que você não engravidou durante esses 4 anos. A gente precisa fazer alguns exames para ver se a gente consegue elucidar isso. Para saber o porquê, né, Paula? Que pode ser ela, pode ser o Exatamente. marido, pode ser os dois, né? Porque a gente antes Porque carregava esse peso dependendo da do que mulher. for, não, e pode ser inúmeras coisas, pode ser fator tubário, pode ser reserva ovariana, pode ser o sêmen, pode ser a casinha que a gente fala que é o útero, o endométrio, e a gente precisa investigar isso. Então ela já está numa idade limite, já você falou que não é nem a idade, mas é o tempo que ela não 4 consegue anos de engravidar. infertilidade. O ideal é que ela procure alguém, algum especialista, para conseguir elucidar isso. Paula, queria te agradecer. A Paula é da Mater Baby Maringá. Se alguém quiser, pode te mandar perguntas, né, Paula? Pelo direct. A gente vai estar voltando a fazer mais lives para estar tirando as dúvidas das mulheres, né? Muito obrigada, Rose, pelo convite. Obrigada por quem assistiu. Espero ter ajudado um pouquinho. E se quiserem mandar, inclusive na página da Mater Baby, a gente vai tentar responder sempre e manter o contato com vocês. Obrigada, viu, Paula? Imagina. Obrigada, Rose. Obrigada. Obrigada a todo mundo que participou. Euzinha Adri, que eu vi que eu conheço, Valquíria, Eliane, a Sandra, né? A Gislaine, obrigada, Fernanda, né? Maria Cláudia, obrigada. Obrigada, Fábio e Juliana. Ó, obrigada pela live, a Maria Lídia, obrigada, a Valquíria. Nós vamos estar fazendo mais, né, Paula? Lives que não deixam as pessoas em pânico, mas que tenta procurar uma solução para ajudar, que eu acho que é esse nosso papel Exatamente. agora, né? Exatamente. Obrigada, viu? E obrigada, viu, Imagina. gente? Tchau, tchau. Tchau, Sheila. Uma boa sexta-feira para vocês. Beijo!